Imagina o seguinte, que você foi numa festa e comeu além do que talvez você deveria. Sabe aquela sensação que você vai num lugar e você come e você sai daquele lugar até com falta de ar de tanto que comeu? Talvez você tenha passado ali do seu sistema, atingido o seu sistema de fome e saciedade, tá ali talvez num nível 10 de saciedade, mas por que será que isso acontece? Ou o que será que você pode fazer em situações assim? Vamos conversar mais sobre isso hoje. E se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Luísa Almeida, sou nutricionista. E quais ferramentas será que você pode trazer para situações como essa, quando você extrapola um pouquinho ali a quantidade do que você comeu? Comer demais, sabe, passar além da conta, não é um problema, é um sinal, porque aí a gente pode conseguir entender, talvez, o que está acontecendo nessa situação. Tanto que tem vários pacientes que chegam em consulta comigo e normalmente já vem se criticando ou julgando ali, que eu fui numa festa e comi demais, porque ontem eu saí e extrapolei, e aquele famoso enfiei o pé na jaca, sabe? E eu falo, tá, ok, beleza, tá tudo bem. Mas o que aconteceu? Como foi esse dia? O que você comeu? Enfim, a gente vai investigando um pouquinho mais a fundo para entender isso. Não tem por que eu falar, não, tá errado, não deveria ter feito isso. Porque senão daí a gente não aprende nada, não tira ensinamento nenhum, ou então não conseguimos encontrar estratégia nenhuma. A gente só fica ali julgando e criticando, e isso não vai render evolução nenhuma no seu acompanhamento, certo? Mas o que você faz com essa informação, com esse contexto do comeu, do que você comeu além da conta, isso sim talvez possa te trazer uma mudança. E aí é que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Eu quero conversar agora com você sobre esse processo de respeitar que às vezes você passar um pouquinho daquilo que seja adequado para você não é errado. E é um tanto quanto uma normalização disso, mas claro que a gente vai entender um pouco de como isso acontece, porque você extrapolar um pouco, dependendo do contexto, dependendo da situação, de como isso aconteceu, tá tudo bem. Em alguns casos, isso acaba sendo patológico, e aí realmente a gente precisa de um tratamento mais específico com equipe multidisciplinar, mas às vezes até numa alimentação saudável a gente extrapola um pouquinho. Sabe quando a gente come uma comida que a nossa mãe fez e que a gente gosta muito daquela comida e que você já estava com saudade, não comia há muito tempo? Às vezes você come e já está satisfeito, satisfeita, e você quer repetir um pouquinho a mais. E talvez nesse processo você vai passar um pouquinho ali da conta do que você comeu. E tá tudo bem. Isso não acontece todos os dias. Você não está comendo a travessa inteira ali do que ela fez, do prato que você gosta. Deu pra entender? Acho que ficou um pouquinho claro. Se não ficar claro, depois você comenta aqui nos comentários que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa conversa. Mas tenta entender o contexto. Vamos falar sobre 5 pontos que você possa tentar aplicar caso isso aconteça com você. E até se isso acontece com frequência ou não, talvez você possa tentar aplicar isso e observar como é para você. Lidar depois que você lidar com esse processo de comer além do que você precisaria comer além da conta, quando você coloca isso em prática. Primeiro, não compensa. Não faz compensação depois, sabe? Já que eu comi 3 fatias de pizza hoje, o que para algumas pessoas pode ser muito, para outras pessoas pode ser pouco, tá tudo certo? Mas, comi um pouco a mais hoje, então amanhã eu não vou comer, vou fazer um jejum. Gente, isso não funciona. É perca de tempo. Nosso corpo não funciona dessa forma. Você cria uma reserva para depois compensar, isso não dá certo. Não estamos falando aqui de finanças, isso não é juros compostos, tá? O corpo não funciona dessa forma. Comi um pouco a mais hoje, então vou fazer 1 hora a mais de esteira. Também não funciona dessa forma.
Se você comeu, a gente vai ter que entender ali o que aconteceu para talvez não acontecer em outros cenários ou entender se tá tudo bem isso ter acontecido. Mas compensação não é um dos caminhos, então tente não fazer isso. Outro ponto importante, tenta observar quais pensamentos aparecem no momento que você sentiu que comeu demais, ou talvez depois, sobre julgamentos ou críticas. Pode ser do outro, talvez que você tenha ouvido no ambiente, então o que te falaram, como principalmente as suas. O que você fala sobre você? Quais são os pensamentos que aparecem por aí relacionado a esse comportamento que você teve? Você tem tido um auto-julgamento, talvez um tanto quanto cruel? Tenta observar isso. É, Tenta beber água, acho que isso é importante, tentar atingir essa saciedade, porque tem algumas pessoas que às vezes quando comem um tanto a mais do que deveria, esquecem que beber água faz parte ali do processo de digestão. Tanto que é normal, não sei se você já percebeu essa sensação, mas observa isso. Depois que você come um doce, normalmente te dá uma sede em seguida, e isso é normal, porque para a gente ter esse processo da digestão dos açúcares doces, enfim, dos carboidratos, da glicose em si, a gente vai precisar de uma quantidade de água no corpo. E normalmente o corpo emite esses sinais. Então, normalmente depois que você comer um doce, vai te dar vontade de beber água. Então, às vezes, quando você come um pouquinho a mais, pode ser que essa sede apareça também. Então, não esqueça de beber água, que vai ser muito importante. E, mais importante do que tudo, até daquele método de compensação, é você voltar para sua rotina normal. É por isso que não compensa você fazer exercício a mais ou então fazer restrições no dia seguinte. E aí, restrições que eu tô falando não é de você manter uma alimentação equilibrada, mas tem pessoas que realmente deixam de comer ou saem cortando vários alimentos ou se proibindo. E isso não funciona. É você manter uma alimentação equilibrada no dia a dia, fazer as refeições que precisam acontecer, ter uma quantidade adequada de sono, é retomar a rotina de hábitos equilibrados, tá? Então tenta pensar nisso também. E faça todas essas reflexões com gentileza. Tenta deixar o julgamento e a crítica de lado e tenta trazer esse processo de gentileza realmente para você entender o que está acontecendo ali naquele cenário. E eu entendo que talvez você fazer isso sozinho ou sozinha possa ser um tanto quanto difícil, porque talvez não tenha esse direcionamento. Num ambiente de consulta nutricional, no consultório, a gente consegue fazer isso, trabalhar melhor essa gentileza, essa autoaceitação, entender ali os contextos que te fizeram ter essa escolha alimentar, e aí pode ser mais tranquilo esse processo. Mas lembre-se de respirar, acho que isso é o mais importante. E pra gente finalizando a nossa conversa de hoje, lembre-se que você não precisa se punir no meio desse processo. Às vezes pode ser que você coma um pouquinho a mais, a gente precisa entender o que está acontecendo, mas você precisa voltar o seu olhar para se cuidar, para ter essa gentileza consigo mesmo e entender tudo o que está acontecendo e principalmente alinhar novas estratégias para esse momento. A alimentação, ela é uma construção, ela nunca vai ser uma linha reta. Então, sempre vai ter ali algumas oscilações e a gente vai entendendo quando isso acontece, o porquê isso acontece e estratégias que podemos trazer para esses momentos também. E se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo.